Bom dia, hoje é dia 7 de novembro de 2021. Sou Andréa Ren, trabalhadora do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica situado em Curitiba, na Rua Comendador Roseira, número 9, no Prado Velho. Hoje trago a mensagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Uma breve reflexão para iniciar. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Nela tratamos nossas almas doentes e, com o auxílio do Evangelho, conseguimos nossa transformação moral e, consequentemente, a cura dos nossos males. Sabemos que somos espíritos reencarnados, que estamos aqui para progredir. E quando estávamos no mundo espiritual, escolhemos as nossas provas e nos acreditávamos muito fortes para suportá-las e por isso não devemos reclamar. Os sofrimentos constituem oportunidades para nosso reajuste, mas na fé encontramos o remédio seguro, o olhar para o céu e saber que não estamos sós, que Deus existe e nos ama incondicionalmente, que o Mestre jamais nos abandona. Esse remédio nós conseguimos analisando nossos comportamentos e reações, pela prática do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus Cristo como roteiro de nossas vidas. Agostinho inicia sua mensagem nos lembrando que a Terra é da categoria dos mundos de expiação e provas e, por isso, mesmo abriga espíritos comprometidos com as leis divinas em trabalho de aprimoramento moral. Nessas condições, todos os seus habitantes experimentam de uma ou outra forma o sofrimento, que é inerente ao grau de evolução da humanidade terrestre. A dor é, portanto, comum a todos os habitantes do planeta Terra. Isso porque, embora tenhamos na Terra características que nos exprimem a personalidade coletiva, temos também as nossas individualidades a quem são outorgados o livre-arbítrio e a vontade, poderes sublimes da alma que nos permitem destacarmos-nos da multidão e viver em clima de felicidade relativa. O esforço individual para nos reajustarmos com as leis divinas é o que conta para a conquista desse estado. Todo sofrimento e dor emanam de nosso distanciamento dessas leis, que são expressão pura e clara do amor e da misericórdia divina. Nas romagens terrestres, porém, nos deixamos arrastar pelos instintos básicos dentro do clima de egoísmo e orgulho e vamos nos comprometendo aqui e ali, de tal forma que as lições do amor não tocam mais. É preciso o remédio da companheira dor e do terapeuta sofrimento, a fim de nos reconduzir ao caminho do equilíbrio. Ao lado de todo o mal que atravessemos, Deus não nos deixa sem consolação e remédio. É característica da inteligência suprema do universo que ao lado de cada necessidade exista também o suprimento dessa necessidade. Isso é básico no mecanismo de atuação da providência divina. Esse remédio é a fé. O melhor sinônimo de fé é confiança. Confiamos? Como é nossa fé em Deus? Você tem a plena certeza de que Ele está te amparando nesse momento? Quando você ora o Pai Nosso, com que convicção pronuncia a frase "Seja feita a sua vontade"? Fé é exatamente aquele sentimento que temos quando somos pequeninos e nosso pai ou mãe nos abre os braços quando estamos em uma altura acima de seu corpo e nos diz "Pula", e nós, risonhos, nos jogamos naqueles braços abertos em total confiança de que estamos seguros pelo cuidado amoroso daquele adulto. Fé é isso, nos jogarmos nos braços abertos de nosso Pai Celestial, buscando cumprir a sua vontade, que se resume no cumprimento das leis divinas, confiantes na sua proteção e amparo. Agostinho nos adverte em sua mensagem: Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor,
senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar o vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Sim, muitas vezes nós impomos condições a Deus para crer nele. Esperamos aquele milagre pessoal, a chegada do amor dos sonhos, da riqueza, a cura perfeita de todos os males do corpo. Aí sim eu posso crer que Deus existe e está cuidando de mim. Quanta ilusão! Deus permite a existência do mal para estimular o desenvolvimento de nossa inteligência e das nossas potencialidades. Nesse processo, aprendemos a viver as leis divinas. É por isso que Deus não cura. Somos nós que nos curamos, de dentro para fora. É por isso que Deus não te modifica. Somos nós que nos transformamos interiormente. É por isso que Deus não faz maravilhas. Ele opera as maravilhas através dos recursos que já instalou em seus dons espirituais, por herança divina de filhos e filhas dele, que somos todos nós. Então de nada adianta pedir, me dá paz, me dá saúde, me dá riqueza. O que Deus nos dá é força para fazer por si mesmo. O que Deus nos dá é consciência dos nossos próprios poderes a partir de que nós mesmos nos convençamos da necessidade da autoiluminação. A vontade e a confiança são remédios que Deus coloca ao alcance de cada homem e mulher que resolva curar-se espiritualmente. Esses remédios, no entanto, só agem em nós se nos dispormos a usá-los sem a ilusão de que saber é a mesma coisa que praticar. Saber que devemos ter fé é um fenômeno que acontece no nível da razão. Praticar a fé é um fenômeno que acontece no nível do nosso coração. Agostinho ainda nos lembra em sua mensagem que na condição de espíritos, quando estávamos no espaço, antes de reencarnar nesta existência terrestre, na plenitude de nossas faculdades espirituais, nos víamos como seres bastante fortes para suportar as atuais provações, mas agora queixamo-nos. Diz ele, vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. É que na erraticidade temos conhecimento do que podemos ou não fazer. Então as provas que atravessamos não são insuportáveis, são na medida exata de nossa necessidade de aprendizado. Cabe a nós desenvolver a resignação pela fé em Deus e buscar sua solicitude paterna. A oração comparece aqui como alavanca de desenvolvimento da fé, de alta capacidade. Quando soubermos abrir nosso coração ao Pai, encontraremos a consolação para nossos reveses. É também na oração que nosso campo mental se abre à interferência benfazeja de nossos espíritos guardiães, que desejam nos inspirar a melhor solução para os dilemas que nos angustiam. Eles são executores da vontade de Deus e detêm muitas vezes o remédio exato, mas só podem ser acionados por uma mente que se coloque em sintonia com eles. A prece e a reflexão demorada em leituras edificantes e iluminativas são ferramentas poderosas para que eles possam atuar em nosso favor. Outra ferramenta de desenvolvimento da fé é a prática da caridade, que é a bondade e o amor que se desdobram em ações através das nossas mãos. Na prática do bem, mobilizamos importantes recursos a nosso favor. Ajude os outros filhos e filhas de Deus e assim se transformará em um embaixador do bem na Terra. Esse cargo importante trará o ganho secundário
do apoio personalizado na forma de recursos inimagináveis, disponíveis nos celeiros da paternidade divina. Diz Emmanuel: Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Usemos o remédio que Deus situou ao alcance de nossas mãos para a cura de nossos males. Desenvolvamos a confiança nele, acompanhemos as lições de Jesus em nosso cotidiano, aplicando-as de forma gradual. Em breve, o mal se transformará em bênção, o sofrimento em enfermeiro médico competente e a dor em enfermeira dedicada. Com a modificação de nosso entendimento iluminado pela fé, perceberemos que em todas as oportunidades que julgávamos fraquejar e pretendíamos desistir, ele permaneceu com a mesma inabalável fé em nós, simplesmente porque conhece os filhos que colocou neste mundo e jamais desiste deles. Ama, trabalha, perdoa e espera. Paulo e Estevão é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de Emmanuel e publicada em 1941. A obra retrata a vida de Saulo, que se transformou em Paulo após o encontro com Jesus no caminho para Damasco. O encontro do espírito de Abigail com Paulo, ansioso de aproveitar os instantes felizes que desfrutava, desejando perpetuar aquele encontro, perguntou o que fazer para adquirir compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E a resposta não se fez esperar. Ama, respondeu Abigail. E nova pergunta de Paulo. Como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E a resposta: trabalha. A nova resposta do Espírito. Paulo voltou a perguntar: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, responde Abigail. E uma nova pergunta foi apresentada: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa, afirmou Abigail. Ama, trabalha, espera e perdoa. Um autêntico roteiro de vida com serenidade para nossos tumultuados dias. É notável porque quem ama, compreende. Quem trabalha, equilibra-se. Quem espera, confia. Quem perdoa, liberta-se. O remédio para quem tem fé é a receita de Jesus: amar, trabalhar, esperar e perdoar. Com tais virtudes, nos precavemos da ansiedade, de expectativas que se frustram, de ódios que escravizam, de condicionamentos que travam. Assim, chego ao final da mensagem do dia de hoje e desejo a todos uma excelente semana, de muita paz, de muita fé, de muito amor. Que assim seja.